Sobre o jogo, foi um jogo difícil, né? Nós tínhamos uma equipe bem modificada, uma equipe que entrou com uma proposta de jogo de ter um pouco mais a posse de bola por causa do horário do jogo, né? O horário sendo 16 horas, a umidade está muito baixa e os atletas sentem muito. A gente até esperava que a equipe do Paysandu fosse sentir mais do que a gente, mas, enfim, em virtude disso, a gente teve um jogo um pouco mais cauteloso, com um pouquinho mais de posse de bola, coisa que normalmente a gente não está acostumado a ver nos times do Goiás, nos meus times. E a dificuldade, logicamente, foi imposta, como todos os jogos a gente tem visto que o nosso adversário se empenha bastante, que dificulta muito o nosso jogo. E hoje nós tivemos a felicidade de ter um atleta da casa entrando no segundo tempo, fazendo um gol importante para a gente, um gol que deixa viva a nossa meta de acesso, de ser campeão, de poder voltar à liderança. Então, por isso, o gol do Jean tem que ser um gol muito comemorado, não só por ser um atleta que veio da base, mas, acima de tudo, porque foi num momento muito importante da partida e acabou nos dando aí uma vitória que será também muito importante aí na caminhada até o final. Muito obrigada, Henrique, Matheus, Edna. As portas do Goiás Esporte Clube sempre estarão abertas para vocês. Vamos dar continuidade à coletiva agora. Boa noite, Mancini, Caio Munif, Rádio Bandeirantes. Além, claro, você já deu a sua avaliação da partida, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Jean Carlos, né, que entrou ali no segundo tempo, um jogador que não vinha, né, tendo relacionado em todos os jogos, está sendo destaque no Sub-20, e ele até falou na zona mista, que você encorajou ele ali para entrar, para ir para cima. Queria que você falasse um pouco desse garoto, se esse gol pode significar aí também até mesmo mais oportunidades no time principal do Goiás. Sem dúvida nenhuma. Quando o atleta entra assim e mostra que tem como nos ajudar, é óbvio que ele ganha espaço dentro do elenco, e isso é importante quando você tem dificuldade, como nós tivemos hoje, para a armação da equipe, né? A armação da equipe foi uma armação diferente do que normalmente a gente faz. Nós tínhamos uma equipe muito baixa hoje, contra uma equipe que tinha 5, 6 jogadores ali na casa de 1,90, então nós sabíamos que a gente sofreria bastante no jogo aéreo. Eu só tinha os 2 zagueiros e o Arthur Caíque com o jogo aéreo. Então, era uma situação onde a gente sabia que ao longo da partida a gente poderia sofrer. Acho até que a gente sofreu pouco diante da diferença de tamanho das duas equipes. Voltando ao Jean, o Jean abre uma ótima possibilidade para qualquer outro garoto, né? Eu já dei oportunidade para o Lucas Rodrigues, para o Baldória, para o Jean agora, o Caito mesmo é um atleta que veio da base, enfim. Eu acho que é muito importante quando você utiliza a base do seu clube, porque você está ratificando aquilo que está sendo feito ao longo do tempo, né? E que essa entrada do Jean não fique somente nele, né? Que outros atletas também mostrem no dia a dia de treinamento ou nos jogos do Sub-20, e por isso os jogos do Sub-20 são tão importantes, porque esses meninos passam, nós temos ali com a gente no elenco 7, 8 garotos que passam a semana inteira com a gente e jogam no final de semana para o Sub-20 quando eles não são aproveitados aqui no profissional. E é importante quando eles vão lá, jogam bem, porque nos dão a confiança de colocar. O Jean, especificamente, é um atleta que vem evoluindo muito ao longo do tempo. Ele tem feito ótimos treinos e isso, logicamente, que nos dá muita confiança na hora de colocar o atleta em campo. Mancini, boa noite. Eu queria que você falasse sobre a questão de 8 desfalques e o Goiás ainda sai vitorioso e com o jogador da base que vem do banco de reservas, dessa questão do elenco por um todo, porque o Goiás perdeu jogadores importantes e mesmo assim conseguiu a vitória. E você disse assim, na coletiva de ontem, não interessa se vai maltratar a bola ou não, a gente quer vencer. O time maltratou a bola ou você gostou? O time tratou bem a bola no jogo de hoje? Assim? Eu para te falar a verdade, eu acho que a gente, em termos técnicos, foi melhor do que em outras partidas. Eu gostei do jogo do Goiás hoje.
embora, óbvio, que com todas essas alterações, a gente teve um pouco de dificuldade em alguns momentos do jogo. Nós tivemos alguns erros de passe que normalmente a gente não tem. Mas, por um outro lado, o meio-campo formado pelo Rodrigo, Gavi e Juninho deu uma dinâmica diferente para o time. Hoje, o nosso time teve um pouco mais de posse de bola e isso representou um giro de bola chegando no Lepo de um lado e no Moraes do outro com um pouquinho mais de facilidade. O Paysandu tinha um sistema de 3 zagueiros com 4, uma linha de 4, então nós tínhamos um jogador a mais no meio-campo. E este jogador a mais acabou finalizando várias vezes de fora da área, que foi o Rodrigo. No segundo tempo, eles alteraram um pouquinho a forma de jogar e nós tivemos que jogar um pouco mais por fora, né? Mas, olhando para o jogo assim, embora tenha sido um jogo tenso, porque nós tínhamos que voltar a vencer, para que a gente pudesse sonhar nessa rodada já com a liderança novamente, mas, ao longo da partida, a gente sofreu um pouco, né? Não dá para falar que foi um grande jogo, mas eu acho que jogou melhor do que vinha jogando dentro de casa e em outras oportunidades. É óbvio que quando você tem as alterações, você perde um pouquinho de conjunto. Então, em alguns momentos, a gente via que o ataque estava somente com 2 jogadores, o nosso time muito lá atrás, até porque nós também queríamos, no jogo de hoje, não tomar gol novamente, e infelizmente isso aconteceu, que é para gerar uma confiança maior no sistema defensivo. Eu acho que tudo isso fez parte da partida. Eu gostei, vencemos a partida, eu acho que a gente teve bons momentos no jogo e em alguns momentos a gente ficou um pouquinho abaixo ainda. Ô Mancini, na coletiva de ontem, na sua resposta sobre o Wesley Garcia, teve um determinado momento, você colocou, de repente o jogo de amanhã é um jogo que alguém pode ganhar condição de titular no time para a sequência na Série B. E aí, você, na resposta 1, já falou do Jean Carlos. Com certeza, eu imagino que o Jean Carlos vai estar entre os convocados para Araraquara. Passa pela sua cabeça, de repente, esse garoto já tem uma chance no time titular para terça-feira? E outro ponto, o Jajá, aquela alteração nele, certo? A impressão que eu tive é que não foi nada de contusão. Foi uma alteração de ordem técnica puramente no Jajá naquele momento? Foi uma alteração de ordem técnica. O Jajá, ele entrou com uma função específica, né? Nós tínhamos um time com um armador de um lado no extremo, que é o Braia, o Arthur Kaique, entre aspas, improvisado de centroavante, e um velocista. E eu tenho que usar esse velocista. Se eu não estou usando o velocista ao longo do jogo, significa que a minha estratégia não está funcionando. Então, por isso da alteração. Nós tínhamos um jogo com posse de bola. Posse de bola, eu preferi o Wesley do que o Jajá. Se nós fôssemos jogar com espaço nas costas da linha de zaga, a preferência seria o uso do Jajá, que é um jogador de velocidade e tal. Então, é uma explicação fácil de se entender. Sobre o Jean na terça-feira, é óbvio que ele concorre com outros atletas também. Não sei se já de cara, mas certamente ele vai estar entre os atletas, até por merecimento, entrou em campo, fez o gol, mostrou dentro de campo que ele é um atleta que pode ser utilizado, que tem um potencial interessante para nós, porque além de velocidade ele também tem técnica, ele mostrou tudo isso hoje no gol que fez. Então é importante quando você também tem alguns atletas novos, entre aspas, novos, eu digo que o adversário ainda não conheça muito e que a gente possa usar dentro de uma outra estratégia. Isso aí gera um fato novo no jogo, né? E isso também é importante. Acho que hoje, também pelas ausências que nós tivemos, o nosso time apresentou uma maneira de jogar que ainda não tinha mostrado, muito em virtude daqueles atletas que entraram, que são mais de jogo apoiado, de posse de bola. Boa noite, Mancini, Vitor Pimenta. Mancini, como te perguntei ontem sobre oportunidades e momentos dos jogadores, né? Você respondeu já do Jean Carlos, mas eu queria saber se você viu hoje que era o momento certo de colocar um garoto da base e se, de certa forma, esse gol do Jean Carlos e a partida que ele fez acaba motivando os outros jogadores também, assim como ele, como o Lustosa, que voltou a ser relacionado, o Danilo, o Lucas, que estava no banco, o Baldória, acaba motivando esses jogadores a terem mais oportunidades no time
principal? Sim, não tenha dúvida disso. O gol do Jean, a entrada do Jean, faz com que os outros também acreditem, né? E por muito pouco que o Lucas Rodrigues também não entrou no jogo. Eu tive que tomar uma decisão com aproximadamente ali 28, 29 minutos de jogo, porque eu tinha apenas uma mexida e eu tinha a possibilidade de fazer uma troca, 2 ou 3. E se eu mexesse na estrutura do time, um time já modificado, mexendo numa estrutura de jogo, eu achei melhor. Foi exatamente logo após a parada da água, né, da hidratação, eu tive uma conversa rápida com todos os atletas aí para entender como que eles estavam fisicamente. E eu acabei optando por fazer apenas uma troca, que seria a terceira troca, e abrir mão de 2 trocas num jogo às 4 horas da tarde, e no lance seguinte o Wesley acabou machucando. Então, às vezes, o futebol te prega algumas peças. A gente tinha tudo para ter dificuldade no final do jogo, com um jogador a menos praticamente, contra uma equipe mais alta, mais inteira, porque tinha um atleta a mais, entre aspas. E de repente a gente vai lá, faz o gol, sustenta com 10 jogadores e o Wesley acaba expulsando mais um jogador do Paysandu. Então você veja como futebol, muitas vezes aquilo que a gente está falando aqui é desmentido no dia seguinte. Nós estamos falando do que foi a partida, mas certamente ela poderia ter tomado outro rumo, a gente sabe disso. Mas existem momentos onde a gente tem que arriscar, e eu tenho coragem o suficiente para isso, para arriscar, para que, logicamente, a gente alcançasse mais uma vitória. Hoje foi fundamental a entrada do Jean. O Humberto Castro, PUC TV, satisfação, hein, professor? Satisfação em revê-lo. Eu não te vi na coletiva ontem, estou vendo aqui hoje. Na hora da coletiva eu estava dormindo, 8 da manhã, né? É que eu trabalho só à tarde. Nós temos que mudar esse horário da coletiva. Vamos organizar isso aí. Mais 3 vitórias, alguns empates, deve subir, né, professor? Mas eu queria te perguntar, porque o tempo agora... Vai subir. Então. Vai subir. Eu queria te perguntar que o próximo jogo, o tempo é curto, né? Já é terça-feira. Como é que está a programação para você ajustar o time, né, com esse tempo curto? E você já está monitorando a Ferroviária ou se ficou concentrado totalmente no Paysandu? Eu, para te falar a verdade, eu foquei muito no Paysandu, né? Mas nós temos uma equipe de analistas que, assim que eles me entregam o material do jogo, no caso do Paysandu, na quinta-feira, eles já começam a olhar a Ferroviária. Inclusive com o jogo feito nesta rodada e com alguns 4, 5, 6 jogos atrás. Então, óbvio que nós temos todas as informações, eu acho que todas as equipes têm isso hoje. A análise de desempenho, ela tem alcançado um campo muito interessante no futebol hoje, vem evoluindo muito, e hoje a gente tem todas as informações, e eu também assisto os jogos, e aí eu checo as informações. Às vezes a gente faz algumas alterações, porque a visão de cada um é um pouquinho diferente, mas a gente já tem as informações deles. Eu tenho 7, 8 atletas que não participaram do jogo hoje, que foram no CT, que fizeram o treinamento. Amanhã cedo a gente está no CT de novo, mesmo os que jogaram, para que a gente possa dar uma recuperada na turma que jogou e enfatizar já algumas coisas do jogo de terça-feira. É um tempo curto, para depois jogar na outra terça-feira, aí sim é um tempo que dá para você descansar o pessoal e tudo mais, e eu te afirmo aqui que eu não sei se todos aqueles atletas que jogaram hoje estarão em condições de jogar na terça-feira, porque só hoje, só um dado aqui, hoje nós tivemos no primeiro tempo uns 4 atletas que atingiram a marca de 700 metros em alta velocidade. Isso é muito alto para meio tempo. Então, eu não sei como que esses atletas estarão para o jogo de terça-feira. Todo atleta acha que vai estar bem, porque até lá o teu organismo avisa, mas a gente tem como mensurar isso através de alguns testes, né? Vamos esperar. Felizmente, a gente tem uma turma que jogou hoje, que nos dá a possibilidade até de algumas alterações, mas com calma a gente vai escolher o melhor time para ir lá e buscar um bom resultado mais uma vez.
Mancini, boa noite. Vinícius Silva, Rádio Difusora. Gostaria que você falasse, a gente elogiou muito e com todo o mérito o Jean Carlos pela entrada, pelo gol da vitória, mas em relação ao Wesley Garcia, que normalmente técnicos até evitam fazer alteração no primeiro tempo, por vários motivos, você fez essa troca e a gente entende que ele entrou muito bem também no jogo, mudando um pouco a característica, o Wesley passou a agredir mais. Queria que você falasse da importância também da entrada do Wesley e se essa vitória dá não uma tranquilidade, eu sei que você não trabalha com tranquilidade, mas ameniza um pouco aquela cobrança pessoal que o Wagner Mancini tem consigo mesmo? Ameniza, lógico que ameniza. A gente vive sempre num mundo diferente dos outros, né? Porque nós que fazemos parte do jogo, eu que estou ali do lado de fora, tenho participação, mas não executo tudo o que é feito dentro da partida, eu estou do lado de fora. A gente sofre mais, porque eu sou um ex-atleta e sei que nessa função de treinador a gente sofre muito mais do que o cara que está lá dentro, que está vivendo o jogo, que está acertando, errando, enfim. Então há uma cobrança muito grande quando, por exemplo, eu chego em casa e acho que a minha equipe não fez um bom jogo ou que a estratégia do jogo não foi boa. E essa cobrança minha em cima de mim, muitas vezes ela é exaustiva, né? E a gente, quando ganha uma partida também, precisa ser benéfico com a gente, né? E entender que todo mundo acerta e erra e que a gente tenta, logicamente, acertar o mais possível, mas às vezes o futebol ele nos devolve uma intolerância muito grande. Então, por isso, a gente tem que ter sempre a cabeça no lugar, um equilíbrio emocional muito grande para suportar tudo e para seguir o trabalho sem ter as alterações que fogem daquilo que a gente pensa, né? Nós temos uma equipe de trabalho aqui, eu, o Lucas Andrino e todos os funcionários, aqueles que são da comissão técnica, a gente tem uma linha de trabalho, nós temos alguns conceitos a serem seguidos. E quando você tem algumas derrotas ou empates, você se questiona se nós estamos no caminho certo. Às vezes isso acontece por N motivos, às vezes você vive uma oscilação porque alguns atletas estão naquele momento numa descendente técnica, que todo mundo passa, e você tem que diagnosticar o mais rápido possível. Então, por isso é que existe muita cobrança em cima da gente. Sobre a entrada do Wesley, o Jajá entrou especificamente para atacar espaços hoje, né? Porque nós imaginávamos uma linha de zaga que veio com mais um zagueiro e por isso houve uma dificuldade maior nesse espaço que ele atacaria, porque o Paysandu optou por uma linha de 5, e aí acabou tirando um pouquinho do espaço do Jajá, e eu vendo o primeiro tempo, ali onde eu estava, eu achei que nós estávamos jogando em 10 contra 11, porque o Jajá não tinha o espaço que ele precisa. E a minha alteração, ela ia ser feita até antes. Eu acabei preservando um pouquinho o jogador, e demorei um pouquinho mais a fazer, exatamente por causa disso, porque o jogo pedia jogadores técnicos, jogadores que tivessem a bola e que ocupassem bem o espaço com finalização e tudo mais. Se nós estivéssemos vencendo a partida, o Jajá com certeza seria o jogador, se fosse o inverso, se o Wesley tivesse entrado no jogo e a gente tivesse feito o gol, talvez o Jajá fosse o jogador para entrar na partida e atacar a profundidade, né, que é o espaço nas costas da zaga. Mas, enfim, são situações onde a gente tem que tomar uma decisão muito rápida. Certamente o jogador não gostou de sair, é óbvio, mas a gente tem que entender também, e eu como ex-atleta entendo, já conversei com ele, e a gente também tem que entender que tudo que a gente faz aqui é para o coletivo. Eu não posso priorizar A, B ou C e jamais faria isso. Mas em cima de tudo que aconteceu, o Wesley foi muito importante dentro da partida, até mesmo quando ele se lesionou na partida, porque ele tirou um jogador do Paysandu, ele conseguiu segurar a bola, arrumou 2 ou 3 faltas, assim como o Jean entrou e fez o gol. Acho que aí nós temos que realmente bater palma para ele, porque ele teve uma personalidade muito grande para partir para cima, né? Que
que é o que a gente pede ao longo da semana, que os atacantes tenham essa coragem, exatamente para que no dia do jogo possam sair esse tipo de jogada. Mancini, boa noite. Vitor, do Globo Esporte. Você citou percalços, empates e derrotas no caminho que fizeram questionar se o time estava no caminho certo. Não sei se eu entendi bem, se você se questionou ou a torcida começou a questionar. Eu acho que todo mundo questiona. Então, eu gostaria que você falasse diretamente, então, com o torcedor sobre esses momentos que ainda devem acontecer, porque reta final, imagino que vai estar todo mundo desesperado por alguma coisa, né? E reforçasse também o que você disse para o colega aqui. Eu achei interessante ouvir, e eu gostaria de ouvir um pouco mais, sobre essa convicção que o Goiás vai subir. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas é óbvio que essa é a minha opinião. Existem pessoas com outras opiniões e a gente tem que respeitar. Diante daquilo que eu vejo, que eu conheço de futebol, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que mostrar isso todos os dias. A gente tem que ter a clareza para que a gente mostre o caminho aos atletas. E essa é uma função muito específica do treinador, do diretor e de toda a equipe nossa que fica por trás, de mostrar para eles que nós estamos no caminho certo, que as pedras estarão ali no caminho, e que a dificuldade ela vai existir sempre. Por exemplo, todas as equipes que jogam contra a gente fazem grandes jogos, até porque o nosso time joga futebol. Eu exijo que jogue futebol. E quem joga futebol também está dando oportunidade para que o adversário jogue. Nós não temos um time que joga fechado, que tranca o jogo, que joga por uma bola. A gente nunca fez isso. Eu nunca fiz isso nos meus times. Não é que eu seja contra, porque eu respeito a opinião dos outros também. Mas eu acho que o importante é mostrar que nós estamos jogando uma Série B extremamente difícil, com um equilíbrio muito grande, e que 2 ou 3 vitórias ou derrotas podem acontecer em sequência. E quando isso acontece no futebol brasileiro, e aí eu estou saindo um pouquinho de Goiânia e abrangendo todo o território nacional, ninguém mais presta no futebol. E isso tem que acabar. Isso não pode perdurar. E vocês da imprensa têm um papel que representa muito isso. Vocês, de certa forma, nos defendem muitas vezes, mas em outros momentos também abrem a possibilidade, sempre de um exagero naquilo que está acontecendo. Todos nós aqui queremos vencer a partida. O Paysandu também queria, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que essa é uma atitude que, embora todos tenham, só 4 equipes vão atingir o seu objetivo dentro de 20. Então, por isso é que eu afirmo que a minha convicção é muito forte do acesso. Professor, boa noite. Eu separei aqui uma pergunta que ela foi feita várias vezes. O José, o Christian, enfim, eles perguntam se o senhor vai manter esse esquema aí, pode ter essa possibilidade de manter esse esquema de 4-4-2. Então, esse foi um esquema utilizado hoje com as peças que eu tinha. Se eu tiver a volta dos atletas que ficaram de fora, talvez eu não consiga fazer isso, porque vai muito da característica de cada jogador. Então, quando eu olhei para este grupo de jogadores que eu tinha à disposição hoje, nós achamos que esse esquema era o mais apropriado, até porque nós íamos enfrentar uma equipe que jogava num 4-2-3-1, e nós encaixaríamos o jogo com eles. Com a volta, por exemplo, do Anselmo Ramon, de outros atletas que estavam suspensos ou lesionados, com certeza a gente vai ter que fazer essa nova reavaliação, né? Entender quais vão ser os 11 jogadores que vão entrar em campo na terça-feira e aí definir qual o melhor sistema de jogo. Eu hoje estive muito próximo de mudar o sistema para uma linha de 3 zagueiros atrás, muito em função da estatura do Paysandu, mas a gente achou ainda que não era a hora. E quando nós fizemos o gol, eu não tinha mais alterações para fazer. Então, ao longo do jogo, também continua essa busca pela melhor formação.
né? Se nós tivéssemos feito o gol mais cedo, talvez a gente teria alterado a equipe para que a estatura da equipe fosse maior. Ou seja, ao longo da semana a gente pensa em tudo isso e dentro da partida também nós temos que pensar.